Ei, você aí, você acha que o vestibular do ITA é impossível de ser respondido? Ou melhor, você acha que a química do ITA é impossível de conseguir resolver algum exercício? Então faz o seguinte, segue esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como é possível, utilizando apenas conhecimentos de química básica, conseguir resolver um exercício do ITA, beleza? Então bora pro vídeo, vai? Vamos aprender? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra você aí de casa que tá me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente não pode chamar isso daqui de vídeo aula. Sabe por quê? Porque eu não vou fazer esse vídeo para ensinar um conteúdo novo. Tudo que eu vou ter utilizado nesse vídeo já foi gravado aqui, o conteúdo em si, e nesse vídeo a gente vai utilizar apenas para quê? Para fazer uma resolução de um exercício. Um exercício que é muito bem selecionado, não é um exercício qualquer, é um exercício que foi retirado do vestibular do ITA. Exatamente, um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, se não for o vestibular mais concorrido. Tudo bem? Então faz o seguinte, eu vou colocar a questão aí na sua tela e a gente vai responder ela juntos. Bem, pessoal, então esse daqui é o exercício. Olha que exercício maravilhoso. Esse exercício aqui é incrível, eu tenho certeza que você vai gostar. Olha aqui, ó. ITA. Assinale a opção que contém a afirmação errada relativa à curva de resfriamento apresentada a seguir. Bem, pessoal, então lembrando, a gente vai procurar a alternativa errada e não a correta, tudo bem? Se atente a isso, senão você vai errar fácil esse exercício. E presta atenção, lá ele fala que a gente tem uma curva de resfriamento. Nas videoaulas anteriores, eu trouxe o que para você? Eu trouxe geralmente uma curva de aquecimento, que ela começa da menor temperatura e vai para maior temperatura. Então ela está nesse sentido, crescendo daqui para cá, tudo bem? Mas nesse caso, ele não está dando uma curva de aquecimento, ele está nos dando uma curva de resfriamento. Então o que acontece? Vai começar em uma temperatura maior e vai terminar em uma temperatura menor, tudo bem? Então vamos ler as alternativas para ver se a gente consegue resolver esse exercício já? Bem, pessoal, então aqui, olha, alternativa A curva pode representar o resfriamento de uma mistura eutética. Bem, pessoal, então para analisar essa alternativa, a gente já tinha que ter um conhecimento prévio, que é o quê? Que é um conhecimento sobre as misturas e também um conhecimento sobre as misturas eutéticas e as eutrópicas, tudo bem? Mas nesse caso, em específico, somente da mistura eutética. Se você não sabe o que é isso, se você nunca ouviu falar, eu tô deixando um link aqui em cima para você, é só clicar nesse card que você vai ser direcionado a uma aula minha que eu explico muito bem para você todos esses conteúdos, tudo bem? Mas o que você tem que saber é o seguinte, olha, a mistura eutética, ela vai ter o ponto de fusão constante. Como assim o ponto de fusão constante? Você tá vendo aqui que tá reto? Então o que quer dizer? Quer dizer que isso daqui, olha, se a gente pegar essa reta e colocar ela aqui, marcar ela nesse eixo, que é o da temperatura em graus Celsius, ela vai ocupar apenas um ponto, tudo bem? Mas se eu pegar, por exemplo, esse trecho aqui, esse daqui, olha, vai anotar um ponto aqui, e esse daqui vai colocar um ponto aqui, ou seja, vai ter mais 2 pontos pra gente pegar essa reta aqui, tudo bem? Então vai ter 2 pontos. Nesse caso, a gente fala que ela não é constante, a gente fala que ela está variando, tudo bem? Diferente aqui da reta, por quê? Porque ela está ocupando apenas um ponto, então vai ter só um valor de temperatura. Então nesse caso, a gente fala aqui que a temperatura, ela é constante quando a gente estiver em cima dessa reta, tudo bem? Então o que a gente tem que saber? A mistura eutética, ela tem o ponto de fusão constante, tudo bem? Então se a gente pensar aqui como ponto de fusão, o ponto de fusão é o quê? É a temperatura necessária para a gente passar uma substância do estado sólido para o líquido. Ou seja, se aqui em cima, como ela está constante, é o ponto de fusão, indica o quê? É simples, cara. Olha aqui, ó. Aqui é o ponto de fusão. O que vem antes está no estado sólido, o que vem depois está no estado líquido, tudo bem? Então eu tinha aqui uma substância no estado sólido, passou pelo ponto de fusão e veio para o estado líquido, ok? Pode acontecer isso? Analisando esse gráfico, parece como uma mistura eutética? Cara, parece. Isso daqui, com os dados que a gente tem, a gente não sabe se isso daqui é um ponto de fusão ou um ponto de ebulição. Por quê? Porque ele simplesmente colocou uma reta caindo, depois estabiliza e cai de novo. Isso daqui pode servir tanto como ponto de ebulição, tanto quanto ponto de fusão para a gente interpretar. Mas ele está perguntando o seguinte, isso daqui, ele pode ser uma mistura eutética? A gente olhando para isso daqui, pode? Cara, pode. Se a gente interpretar isso daqui como sendo um ponto de fusão, ele pode sim. Por quê? Porque ele está sendo constante. Mas para a gente ter certeza se era uma mistura eutética ou não, a gente precisaria ter o quê? O ponto de ebulição, para a gente saber o quê? Se ele está constante ou se está variando. Se variar, é uma mistura eutética. Se tiver constante, aí já é uma substância pura, porque está tendo tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição sendo constantes. Tudo bem? Então, para resumir, a gente vai falar que a alternativa A ela está correta. Por quê? Porque aqui, olha, você está vendo? Está constante. Isso daqui a gente pode interpretar como sendo o ponto de fusão. Tudo bem? Então agora a gente vai ler a alternativa B para analisar ela certinho com você. Bem, pessoal, então aqui, olha, alternativa B. A curva pode representar o resfriamento de uma substância sólida que apresenta uma única
forma. Bem, pessoal, então toma muito cuidado com essa alternativa, que se você interpretar ela errada, você pode errar o exercício. Tudo bem? O que que ele fala? Essa alternativa, ela tá falando o seguinte, ela tá falando assim, que eu tenho uma substância sólida e eu resfriei ela. Aí ele pergunta, esse gráfico, ele pode representar essa situação? O quê? Que situação? De ter uma substância sólida e eu estiver resfriando ela? Calma, vamos lá. Isso daqui a gente pode interpretar como ponto de fusão, como eu já disse anteriormente. A gente tá falando de uma substância sólida. Então o que a gente tem que pensar? A substância sólida, ela está antes ou depois do ponto de fusão? O ponto de fusão, ou a temperatura de fusão, não é justamente aquela temperatura necessária para você passar do estado sólido para o líquido? Exatamente, olha, aqui estaria no estado sólido, aqui estaria o quê? Estaria estado sólido mais líquido. Tá lá na aula de pontos de fusão e ebulição também, se você não assistiu, tá aqui que eu tô deixando pra você, que eu tenho uma aula só pra explicar ponto de fusão e ebulição, beleza? Mas voltando, aqui eu vou ter no estado sólido, aqui eu vou ter estado sólido mais líquido, e aqui eu vou ter apenas o estado líquido, tudo bem? Como tá sendo um gráfico de resfriamento, ele tá passando da onde? Do líquido pro sólido. Então nesse caso, o que a gente tem que saber? A gente não vai ter uma substância no estado sólido. Por quê? Porque ele já vai ter passado do ponto de fusão. Esse gráfico aqui, ele indica isso. Tudo bem? Por quê? Porque ele está partindo de uma temperatura maior que o ponto de fusão. O ponto de fusão a gente está interpretando como se fosse esse carinha aqui. Tudo bem? E ele está aqui, ó. Então está tendo um resfriamento que se inicia uma temperatura já sendo maior que o ponto de fusão. Então nesse caso, ele já se inicia no estado líquido. Aí você pode perguntar, mas calma, você disse para mim que isso daqui pode ser interpretado tanto como ponto de fusão, tanto quanto ponto de ebulição. Exatamente, pode sim, mas se você interpretar no ponto de fusão, eu já te mostrei que ele está no estado líquido, ou seja, não vai estar no estado sólido, que nem a alternativa fala. Mas, o que acontece? Se você interpretar isso daqui como ponto de ebulição, também você vai perceber que essa alternativa ela está errada. Por quê? Porque se a gente interpretar isso daqui como ponto de ebulição, o que a gente tem antes é estado líquido. O que a gente tem aqui, nessa reta aqui constante, vai ser o quê? Vai ser estado líquido mais gasoso, e depois estado gasoso. Em algum desses estados que eu falei, tem estado sólido? Não, não tem. Ou seja, a alternativa ela continua errada, porque a alternativa fala que a gente tem, ela afirma que a gente tem uma substância sólida, a gente está resfriando ela. E nos dois casos, a gente já viu que tanto assumindo isso aqui como ponto de ebulição, quanto ponto de fusão, a gente não vai ter uma substância no estado sólido. Tudo bem? Porque a gente vai começar com uma temperatura aqui maior que esse ponto. Tranquilo? Então, nesse caso, a alternativa B é a que está errada. Como a gente estava procurando a alternativa errada, eu já mostrei para você que não vai estar no estado sólido, ou seja, como ela afirma que vai estar no estado sólido, a alternativa B está errada. Portanto, a resposta desse exercício é a alternativa B. Mas faz o seguinte, vamos ler todas as outras alternativas só por desencargo de consciência? Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a alternativa C. Bem, pessoal, então olha o seguinte, a alternativa C fala assim, a curva pode representar o resfriamento de uma mistura azeotrópica. Bem, pessoal, então lembra que lá na alternativa A a gente falou de uma mistura eutética? A mistura eutética eu te falei que ia ter o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variando, beleza? Já na azeotrópica é o contrário. Na azeotrópica vai ter o ponto de ebulição constante e o ponto de fusão variando. Como eu disse que a gente pode interpretar isso daqui tanto como ponto de fusão, tanto quanto ponto de ebulição, se a gente interpretar isso daqui como ponto de ebulição, ele está constante, certo? E se ele está constante, ele pode sim ser uma mistura azeotrópica, tudo bem? Mas lembra, para a gente ter certeza que se isso daqui é realmente uma mistura azeotrópica, a gente tem que ter a continuação desse gráfico. Se aqui, por exemplo, ele continuasse constante, o que acontece? A gente ia ter tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição constantes, e aí a gente já sabe que é uma substância pura. Mas se acontecesse o seguinte, se aqui ele variasse, ele fosse variando aqui, olha, e não constante, a gente ia ter o quê? Que tem o ponto de ebulição constante e o ponto de fusão variando. E aí sim, a gente tem a certeza que é uma mistura azeotrópica e a gente pode afirmar, tudo bem? Mas nesse caso, como ele só fala que é uma mistura azeotrópica e ele não indica se isso daqui é ponto de fusão ou ebulição, a gente pode sim interpretar isso daqui como ponto de ebulição e realmente ele está constante. E como uma mistura azeotrópica, ela tem sim o ponto de ebulição constante, a gente pode dizer que a alternativa C, ela também está correta. Então lembrando, a alternativa A está correta, a alternativa B está errada e a alternativa C também está correta. E como a gente estava procurando a alternativa errada, a alternativa B já é que a gente ia assinalar, beleza? Mas eu estou continuando lendo as alternativas com você, só para você entender o porquê elas não podem estar erradas, tudo bem? Então faz o seguinte, vamos agora para a alternativa D. Bem, pessoal, então aqui, ó, alternativa D, a curva pode representar o resfriamento de um líquido constituído por uma substância pura.
E aí, pessoal, isso daqui é muito simples da gente analisar, porque substância pura vai ter tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição constantes. Ou seja, isso daqui a gente interpretando tanto como ponto de ebulição quanto ponto de fusão, os dois vão ser constantes na substância pura, certo? Então, de qualquer forma que a gente representar, ele vai estar constante. Então, ele pode sim ser caracterizado, isso daqui, como um gráfico de temperatura por tempo de uma substância pura. Tudo bem? Então, essa daqui também está correta, ok? Agora vamos para a última alternativa, só para a gente analisar ela. Bem, pessoal, então essa daqui é a alternativa E, a última alternativa desse exercício. E vamos lá, ó. A curva pode representar o resfriamento de uma mistura líquida. Presta muita atenção nisso daqui, olha, uma mistura líquida de duas substâncias que são completamente miscíveis no estado sólido. Bem, pessoal, então esse daqui também é uma alternativa que geralmente você ficaria entre duas alternativas, entre a alternativa B e a alternativa E. E agora eu vou te mostrar o porquê a alternativa E ela está correta. Olha só, ela fala o seguinte, que a gente tem uma mistura líquida, ou seja, uma mistura que está no estado líquido, que ela é formada por quê? Por dois sólidos que são miscíveis. Então o que acontece? Ele pegou esses sólidos e conseguiu jogar no líquido e conseguiu dissolver aqueles sólidos, ou seja, então agora eles não estão mais no estado sólido, agora eles estão dissolvidos naquele líquido, formando aquela mistura líquida. E por que eu falo mistura? Presta atenção, olha esse ponto. Eu estou adicionando o quê? Dois componentes, certo? Se eles são dois sólidos, então eles são sólidos diferentes. E quando eu tenho duas substâncias, eu formo uma mistura, tudo bem? Então é por isso que a gente pode falar que é uma mistura líquida, tudo bem? É isso que eu quero que você preste atenção até agora. Só que agora é a pegadinha, é agora que você tinha que ter o pulo do gato para conseguir resolver esse exercício. Eu já te falei que tem as misturas eutéticas e as azeotrópicas, tudo bem? Lembra bem, então nesse caso, a gente tem o seguinte, a gente tem que a mistura, a gente já sabe por aulas anteriores que o quê? Que a mistura, o ponto de ebulição e o ponto de fusão, eles vão ser variáveis quando a gente tratar somente de uma mistura. Só que aí tem aqueles dois casos especiais, que são as misturas azeotrópicas e as eutéticas. As eutéticas tem o quê? Tem o ponto de fusão sendo constante e o de ebulição variando. A azeotrópica já tem o ponto de fusão variando e o ponto de ebulição constante, tudo bem? Então nesse caso, a gente vai ter a mistura como o quê? A gente vai ter a mistura, uma sendo só mistura, que vai ser os dois variáveis, a eutética e a azeotrópica, que ela vai ser o quê? Que vai ter nos dois casos apenas um sendo constante e apenas um variando. E nesse caso a gente viu já que tem o quê? Que tem um sendo constante. E se ele é um constante, ele pode sim fazer parte da mistura eutética e da mistura azeotrópica. Então o que acontece? A gente já viu anteriormente também, nesse exercício já, que a gente analisou duas como corretas, falando que poderia ser mistura eutética e a mistura azeotrópica, porque ele não fala pra gente isso daqui é o ponto de fusão ou ebulição, tudo bem? Então, resumindo, para ficar bem simples para você, essa alternativa ela está correta, a gente não pode falar que ela está errada, porque realmente é uma mistura, porque tem duas substâncias. E a gente tem a mistura, não só ela sendo variável, quando ela tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição variando, ela realmente é uma mistura. Só que a gente tem duas situações que são exceções, que são as misturas eutéticas e as azeotrópicas. E nesse caso a gente vai poder sim verificar aqui o ponto de fusão ou o ponto de ebulição sendo constante, dependendo da exceção que a gente trabalhar. Então nesse caso ela também está correta, tudo bem? Então finalizando, a alternativa A, a alternativa C, D e E estão corretas. A alternativa B está errada. E como a gente estava procurando a alternativa errada, é a alternativa B que a gente vai assinalar nesse exercício maravilhoso. Então se você gostou dessa aula, se ela te ajudou, por favor, me ajuda também. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, por favor. Ative o sininho de notificação, deixe seu like e comenta aqui para eu saber se eu realmente estou te ajudando. É de graça para vocês, não custa nada para vocês, é apenas alguns cliques, mas para mim, rapaz, ajuda demais. Esses vídeos dão um trabalho para fazer, eu tenho que editar, eu faço tudo sozinho. É uma maneira de você conseguir também me ajudar, da mesma maneira que eu consegui ajudar você, ou pelo menos espero que tenha ajudado. Tudo bem? Então faz o seguinte, eu não quero que você saia dessa aula e vá fazer algo aleatório. Sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você saia dessa aula e vá aprender algo novo. Faz o seguinte, eu tô deixando aqui em cima, olha, uma playlist de química básica para você. E aí, acabando esse vídeo, você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui nessa playlist que eu deixei para você e vai aprender um pouco mais sobre química básica. Eu tenho certeza que pelo menos em algum ponto eu vou conseguir te ajudar. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo.